Boa noite a todos. Vamos começar hoje mais uma live onde eu vou falar do neurofeedback. E o objetivo é o de sempre, desde que eu comecei a fazer essas lives, levar aqui ao público de Campo Grande o conhecimento do neurofeedback, porque eu estou percebendo que cada vez mais pessoas que chegam até mim falam: puxa, mas eu não conhecia o neurofeedback, você tem que divulgar. E hoje o meu convidado mais que especial é o Cleiton Macedo, com o arroba eu sou Cleiton Macedo. E eu vou contar hoje a história de como eu conheci o Cleiton. E assim, foi algo fantástico e uma amizade que eu tenho absoluta certeza que vai durar muito, né, Cleiton? Eu vou chamar você aqui, já vou colocar você para a gente começar. Cleiton, te apresentar. Você pode pedir também para participar, se você quiser, mas já estou te chamando. Prontinho. Olá, meu querido. Olá, Cris, tudo bem? Tudo bem? Deixa agora eu me posicionar aqui. Posicione, Aí. vou mandar aqui para mais algumas pessoas o convite, enquanto está ajustando aí também, porque eu tive um imprevistozinho aqui, estou tentando já alguns achar uma tomada do meu ring light. Aham. Eu tinha emprestado ele lá, levei lá para o escritório, trouxe para cá de volta, e aí eu não sei onde que está agora. Mas eu falei, vamos dar um jeito aqui, eu vou melhorar a luz aqui e vai ficar bacana. E deu certo. Deu certo, Já e fiquei. assim, eu também não tenho ainda, e eu faço aqui um improviso e fica bem legal também. Fica assim, o Sabe importante é qual o que é o meu conteúdo. é lógico, sabe qual que é o meu improviso? Eu estou aqui do lado da minha TV e aí eu Ah, coloco então fica a tela ótimo. branca aqui e fica massa, cara, e a gente se ajeita, né? Com Então, certeza. muito obrigada por você ter aceito esse convite para a gente divulgar o neurofeedback aqui em Campo Grande. E o importante Com dessa certeza. live, Cleiton, que fica, e eu vou subir também para o YouTube, e isso é importante. Quero até dizer para o pessoal que aqui o nosso objetivo é com que nós divulguemos o neurofeedback aqui em Campo Grande. Esse é o objetivo dessas lives com esses convidados mais que especiais, que estão se tornando meus amigos. Trouxe da outra vez a Regiane, né? A Nájila não conseguiu entrar há 15 dias atrás, a gente descobriu o porquê, ela estava entrando do computador, e Pelo do notebook, eu computador vi você não falando no dá. começo. É, Não dá. a gente Dá para descobriu. assistir, mas não dá para entrar ao vivo. Deixa eu só dar uma boa Exato. noite aqui para Eliane. Você falou para divulgar aqui para Campo Grande, mas ó, a Eli é uma amiga minha, uma querida, inclusive já foi até minha cliente de coaching. Ela mora no Rio de Janeiro, né? Olha lá, Campo Grande e adjacências. Ela mora no Rio de Janeiro e também em Maricá. Ela tem uma dupla morada ali, porque ela tá são cidades vizinhas ali. E é uma pessoa que eu tenho certeza que pode usufruir muito disso, porque é uma pessoa de altíssimas habilidades, uma pessoa inteligentíssima. E logo mais eu tenho certeza que ela também vai usufruir de neurofeedback lá. Então a gente, lógico, estamos falando aqui de Campo Grande, porque eu aqui não conhecia, né? Talvez no Rio de Janeiro, como uma capital um pouco maior, a gente saiba que tem mais. Como é que a gente vai falar assim? Igual São Paulo, a gente fala, tem mais coisas, né? O pessoal encontra mais facilidades. Mas talvez até lá ela não saiba. Ah, ela está em Trancoso, agora que eu lembro, ela está de férias. Ela está na Bahia. Mas, Eu Cleiton, tô falando. o pessoal me procura de todo o Brasil, sabia? Sim, é isso Eu que é pedi maravilhoso. informação. Aham. Olha, eu assisti uma entrevista que você deu na TV e eu quero saber do neurofeedback, quero saber se tem na minha cidade. E aí eu vou para o mapa, né? Aqui na Brain Trainer nós temos um mapa mundi mesmo, né? Que são todos os treinadores do mundo
que trabalham com o nosso software. Então, eu ajudo Fantástico. pessoas, não somente realmente aqui, não tem fronteiras, né? É lógico que para treinar, agora, o Tem que estar objetivo presencial. nosso objetivo é que a gente divulgue aqui para Campo Grande. E por quê? Porque você mesmo me falou e todos os que estão chegando, eles me falam: "Puxa, mas você tem que divulgar, gente. Eu não sabia, o meu filho está sofrendo há tempos, já passei por diversos tratamentos." Aí, quando eles descobrem que neurofeedback não é tratamento, né? Que a gente treina o cérebro de forma fisiológica, como se fosse uma ginástica cerebral, né? Como treina o corpo, pode treinar o cérebro. Aí eles vão falando: "Poxa, você tem que divulgar, você tem que divulgar", e é isso que eu estou fazendo. E convidando Cris, é pessoas mais que fantástico esse especiais, trabalho, né? fantástico, fantástico esse trabalho. É, Que bom que você abraçou essa causa e assumiu esse compromisso de levar o neurofeedback para mais pessoas. Te que parabenizo mais legal, uma vez aqui em público agora. E vamos dar aí uma boa noite para quem está entrando, para quem vai assistir depois, para quem vai assistir do YouTube, né, Cleiton? E eu quero contar para vocês como que eu conheci o Cleiton, que foi assim mágico, foi muito bom. A gente fez um curso juntos, online, e eu fui olhar ali os participantes do grupo, né? O grupo do curso, e aí eu vi o DDD e eu já chamei o Cleiton, né? E aí a gente ficou: vamos nos conhecer, vamos nos conhecer. E de repente um dia essa conversa saiu. Eu disse: "Cleiton, eu preciso da sua ajuda, tá? Eu preciso aprender a lidar com as minhas finanças. Eu gostaria do seu processo de coaching. Eu já fiz com uma maravilhosa amiga minha, que é a Adriana Vazoler. Mas eu disse assim: "Cleiton, você me ajuda? Podemos fazer uma troca?" E ele aceitou. Ele falou: "Cris, eu estou querendo conhecer o neurofeedback, porque aí eu vou deixar você contar. Quando eu me apresentei, você já ficou curioso, né, no curso, Sim, que eu disse que sim. trabalhava com neurofeedback. Então eu quero que você se apresente e fale aí dessa forma que que nos conhecemos, né? Se você quiser falar um pouquinho também, e aí a gente Claro, continua. então, e, e assim, né, voltando ao que você falou, foi uma pena que a gente não conseguiu ter esse contato ainda antes, porque a gente estava vivendo a pandemia, aquela questão toda, e, enfim, uma série de outras atribuições que eu estava também aqui profissionais, mas, né, eu falo que algumas coisas têm que ter o seu tempo e aconteceu. E aí, Cris, sabe o que foi curioso? Quando você me falou primeiro termo neurofeedback, eu fui começar a pesquisar, e aquela coisa, eu acho que eu fiquei uns 3 dias ou 4 bem intensos pesquisando, tentando entender. Falei assim, mas será que esse negócio funciona mesmo? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí sabe o que aconteceu? Parei um minuto e fui buscar um treinamento antigo que eu estava fazendo do Paulo. O Paulo ainda estava, o Paulo Vieira, né, para quem já ouviu falar ou não conhece, que é um presidente da Febracis. E aí eu achei um treinamento do Paulo quando ele ainda estava careca, porque o Paulo fez já implante antes da pandemia, então o Paulo já está uns 3 anos que ele está cabeludinho aí, né? E aí, numa dessas palestras dele, num treinamento, aliás, do Paulo, ele fala de neurofeedback. E aí eu falei assim, opa, pera lá. Então, pera lá. Tem uma pessoa que é uma referência para mim, né? Que é o Paulo Vieira, falou ali de feedback. Ele é hoje considerado das maiores figuras, né, na nossa área aqui do coaching, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, inteligência emocional, alta performance. E aí ele falou desse assunto. Então, assim, ou seja, significa que não é algo, não vou nem dizer novo, mas assim, algo que está assim solto por demérito, desconhecimento. Aí foi onde eu fui avançar um pouco mais. Já vi inúmeros, como você mesmo fala, né? A sua preocupação, vou colocar uma aspas aqui, Cris, não é fazer o tratamento, que a ideia não é a questão de um tratamento, mas muitas situações como Alzheimer, mas o que eu vi mais específico era autismo, Asperger e TDAH. O que eu vi mais inclusivamente lá, 2 médicos falando, e na Alemanha hoje é usado como terapia alternativa em jovens e adolescentes com TDAH e autismo na Alemanha. E assim, não é uma coisa isolada, não, é um protocolo. Eu falei assim, opa, peraí, a Alemanha é o berço ali também na Europa de muita ciência, muita coisa, tem isso aqui. Eu fui ver no Brasil mais algumas coisas. Como eu já sabia de vocês, a gente tinha conversado, vi que a tua instituição, por exemplo, a Brain Trainer, é uma das maiores, se não a maior do Brasil.
Aí eu fui ver mais algumas coisas e encontrei, inclusive, uma pessoa que eu não lembro o nome dele agora, mas eu tinha comentado, você até falou que já treinou ele, já foi uma das que acompanhou ele, que ele é um psiquiatra, junto com a doutora... Jesus, fugiu o nome deles agora. Vi muitos vídeos Ah, dele não, depois ele que é ela meu saiu. colega, é o Alex Rocha e a doutora Beatriz. Exato, Ele, exato. isso, ele é nosso colega, a Beatriz também, né? É, E nosso aí, só colega. explicar melhor então quem são eles, mas só para. Aí eu vi deles dois e ele falava muito dele porque ele tinha, tanto ele quanto ela, eles têm TDAH, eles têm muitos vídeos legais na internet. Eu Sim, estou falando do TDAH, mas é só para vocês entenderem que, lógico, a Cris falou do treino. Eu não busquei por ter um diagnóstico, ou de TDAH, ou de autismo, apesar que depois de olhar tudo aquilo, eu falo assim, será que eu não tenho um diagnóstico, mas eu tenho um pouquinho disso, daquilo, outro? E aí, sabe o que foi o tranquilo para mim, Cris, na outra ponta? Foi olhar assim, tá, mesmo que eu tenha, não é a minha preocupação, não vou procurar diagnóstico. Eu vou procurar o treino, vou procurar fazer o neurofeedback. Eu já gosto de ir para academia treinar o corpo, por que não então treinar a máquina que mais eu uso no meu dia a dia? Eu estava agora mesmo aqui falando, o nosso cérebro, ele é uma máquina que a gente talvez devesse mais buscar entendê-la. Porque eu já vi, por exemplo, hoje estudando o conteúdo que eu trabalho, né, relatos de casos clínicos de lobo, agora eu vou fugir o nome técnico, lá, quando você tira uma parte do cérebro e a outra metade assume todo o comando do corpo. Então você vê como o poder do nosso cérebro, né? E aí, vários outros estudos que existem, várias outras coisas. E quando eu fui ver do neurofeedback, eu vi que ele não é, eu não vou usar de novo aqui a palavra tratamento, mas ele vai treinar o cérebro para auxiliar, eu vou deixar que você fale tecnicamente melhor, porque tudo que eu fui buscar e depois eu falei com a Cris, e a Cris fez o meu mapeamento cerebral, que foi fantástico. Então, poder entender que o meu cérebro, ele tem as suas limitações, vamos colocar assim, que eu vou explicar melhor o que essa parte está ali acelerada, outra parte que está alfa, beta, gama, que eu tento aprender um pouco lá com ela cada vez que eu vou, mas entender que o que é o legal daquilo. Se eu conseguir agora alinhar essa musculatura, vou colocar assim, do cérebro, ele vai ficar uma máquina ainda mais potente. E o que eu, Cleiton, venho buscando já há muito tempo? O desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Então, quando você me apresentou, Cris, eu falei assim, cara, isso aqui vai fechar ainda mais esse círculo que eu vim buscando. Então, para mim foi um grande presente estar naquela turma com você. Paulo, talvez pena que não foi antes, mas eu gosto de falar sempre uma coisa assim, tinha que ser agora, né? Então, tinha que ser agora e a gente poder ter se encontrado e ter começado esse trabalho juntos. E eu tenho certeza, assim, Cris, que mais pessoas merecem. Eu gosto muito de falar essa frase quando eu falo de fazer um processo de coaching, fazer uma análise de perfil comportamental, buscar o autoconhecimento. Eu falo sempre isso, as pessoas merecem fazer o neurofeedback. Porque eu, com poucas sessões, eu agora que eu estou avançando para um segundo, eu vou falar aqui, depois você explica para o pessoal, mas quando a Cris faz um mapeamento, ela cria um treino exclusivo para mim. Então, eu agora estou no segundo ciclo, eu estou repetindo. Então, eu encerrei uma cadeia de treinos, de 5 treinos. Agora, eu entrei no segundo ciclo e eu vou fazer isso por 8 vezes. Então, eu vou fazer essa máquina ganhar uma grande força no alto desenvolvimento, na alta performance. E o que eu busquei muito a Cris, que eu falei para ela? O Cleiton, ele tem uma facilidade de perder rapidamente o foco, ele é um pouco ainda indisciplinado com algumas coisas, então ela, mapeando o meu cérebro, identificou por que isso poderia acontecer. E o legal de tudo isso, com o neurofeedback, há como a gente, eu não gosto de usar nem a palavra consertar, ou cura, ou tratar, mas é aperfeiçoar, melhorar aquilo que talvez já pode ser reconstruído, melhorado, né? Eu queria que você agora explicasse melhor, Cris, né? Tecnicamente. Expliquei por que eu te busquei, onde que eu ouvi falar. Então, para mim, teve uma referência, já que foi do Paulo Vieira. Então, não foi algo assim, só de pessoas anônimas na internet que eu não conhecia. Né? Já era uma referência para mim, quando ele falou numa palestra lá que o neurofeedback era algo importante. Uma coach amiga minha, que também é psicóloga, assim como a Cris é psicóloga, ela falou as vantagens do neurofeedback, inclusive, porque eu vou estar de forma passiva sendo treinado, então não depende tanto de mim ali, então o sistema vai me ajudar. Eu queria que você agora explicasse. Já falei aqui um pouco onde eu te encontrei, como a gente se conheceu, você já falou, e eu fui pesquisar e vi que fazia sentido tudo isso para mim. Porque uma vez que eu estou buscando esse autoconhecimento, melhorar ainda mais aquilo que eu mais uso, que é meu cérebro, é fundamental. Isso mesmo. E vamos aproveitar, a Helena entrou, te deu uma boa noite.
Falou, boa noite, meu Helene é amigo. lá de Boa Luanda, noite. na Angola. É, seja bem-vinda, minha linda. Boa noite para você também. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aí. Então, pessoal, o Cleiton pensa, o objetivo dele é melhorar mesmo o cérebro, porque ele já é uma pessoa que trabalha em alta performance. E pensa, essa máquina que ele é, uma pessoa inteligente, um coach maravilhoso, um buscador, um estudioso, um pesquisador. Estar com ele toda semana, para mim, é um privilégio, é uma honra. Eu aprendo muito com ele. E o objetivo é ele regular, né, esse cérebro, porque o neurofeedback realmente ele não é tratamento, mas o que ele faz? Pelo nosso software, né, a gente mapeia esse cérebro. Mapear o cérebro é fazer uma eletroencefalografia de 20 pontos do cérebro, onde nós vamos poder entender, olhar através de vários gráficos, de vários números, como estão as atividades elétricas do nosso cérebro. Amplitude das ondas, as assimetrias, inversões, como que essas ondas estão distribuídas, se esse cérebro está gastando muita energia, né, ou não. E, lógico, eu vou vir aqui um dia explicar mais especificamente o que é isso, gastar energia, o predomínio das ondas, né? É legal, porque por isso que o Cleiton fala, não, diminuir, né, uma, aumentar a outra, porque é o seguinte, é, existe o que se espera das bandas de ondas em determinadas localidades do nosso cérebro. Então, por exemplo, às vezes tem alguma inversão. Tem que ter mais beta do lado esquerdo, mais alfa aqui do lado direito, às vezes está invertido. Tem que ter mais beta aqui, ó, no nosso frontal, pré-frontal, mais alfa aqui atrás, às vezes está invertido, está faltando, está em excesso. Às vezes a pessoa abre o olho, não bloqueia a alfa. A alfa, de olhos fechados, tem que ter um número. Quando você abre o olho, tem que dar uma bloqueada lá, numa porcentagem, e às vezes não está bloqueando. Então, são várias coisas que o mapeamento pelo nosso software vai fazer com que a gente enxergue como que isso está. E o legal é que a gente pode treinar da mesma forma, certo? A gente pode colocar os eletrodos, a pessoa vai assistir a algo que ela gosta, e aí a gente vai fazer um feedback de olho aberto, pode ser, a gente coloca uma sombra, tá? É um aplicativo, e essa sombra, quando a gente joga o aplicativo em cima do que a pessoa está assistindo, e você coloca o design ali para funcionar, a sombra começa a piscar na hora, né? E muito rapidamente o cérebro já identifica o que é o design. É como se fosse um espelho perfeito, mostrando para ele, olha, por exemplo, baixa tudo que tá alto aí, cara, né? De 2 a 38 Hz, faz um squash, baixa tudo que tá alto e por aí afora. São vários designs, são várias possibilidades de espelho para esse cérebro, ou seja, de mostrar para o cérebro o que seria funcional, né? Só que o que é legal? O treino, ele é totalmente personalizado, ele cada pessoa vai ter um treino. Não vai ser o mesmo, tipo assim, vamos baixar isso, vamos mandar X de alfa, de teta. Não. Nosso software, ele trabalha de forma personalizada. Todos aqueles números que foram mapeados vão gerar treinos específicos para cada cérebro. Lógico, baseado do que a ciência já estudou há anos, do que é funcional, do que é mais funcional da distribuição dessas ondas nas diversas regiões do nosso cérebro, né? Você sabe E que, aí? só te interrompendo, não perde o raciocínio da sequência, não. Isso foi o que eu achei mais fantástico quando você me falou. Porque, por exemplo,
né? Podem existir inúmeros livros que a gente sabe que tem aí. Eu tenho, inclusive, né, porque eu usava para concurso, que era o Turbine Seu Cérebro, né? Ele tem lá exercícios, algumas coisas assim, mas é quase quando você ir numa academia, assim, que você pega lá um treino pronto, que está lá sei lá, no painel lá, na Smart, por exemplo, tem uns treinos prontos lá que você faz HIIT, não sei o que, não sei o que. Dá resultado? Dá. A gente sabe que dá um certo resultado. Melhor do que nada. Como um brinco amigo meu. Melhor você fazer aquilo do que não fazer nada. Só que quando o personal pega você, aí ele te mede. Eu gosto de fazer cada 3 meses avaliação. Então ele avalia, média percentual de gordura, mede as medidas e tal, e tal, e tal, e tal. Ele consegue personalizar ou ajudar a olhar para você assim, olha, você precisa melhorar o treino aqui, você precisa talvez fazer mais isso aqui. Apesar que o meu, na verdade, agora faz 6 meses que eu não faço nova avaliação. Minha última foi em dezembro, né? Mas é algo porque algumas rotinas minhas mudaram. Mas todo ano passado eu fazia regradinho, né? Cada 2, 3 meses no máximo eu já fazia. E eu vi o resultado do quê? No meu físico. Então, quando você me falou isso, também achei interessante, que eu falei assim, opa, então é algo que ela vai primeiro conhecer o meu cérebro, vai ter um treino específico para o Cleiton. Não é uma máquina pura e simplesmente que eu vou fazer 40 exercícios que estão prontos lá para melhorar em alguma coisa. Não. É algo que você mapeou, é que eu de fato não lembro ainda, tá, gente? É porque eu tenho que parar uma hora lá para prestar mais atenção e até pegar meu mapa que eles me mandou. Mas agora ela fala, às vezes tem beta de mais de um lado, alfa do outro, aí tem que ver o que é essa harmonia. Porque eu costumo, eu vou traduzir o que eu entendi do feedback que você me falou, que é mais ou menos assim. Se eu viro demais o carro, a roda de cá, para fora, e essa roda por outro lado, o que acontece com esse carro? Ele tenta andar, mas não sai do lugar. Ou se anda, anda muito com limitações. Então, quando você realinha o meu cérebro, como você falou, num feedback, né? Então, no neuro, porque é o cérebro. Então, num feedback de algo que é o padrão, digamos assim, que ele tem que se espelhar e começar a trabalhar, é como se eu realinhasse essas rodas que estão aqui um pouco, né, um pouco para fora, ou dentro demais, e aí o carro consegue ganhar uma outra velocidade. Então, quando você me falou isso, eu entendi só isso. Eu falo assim, eu tentei resumir no entendimento. O que eu preciso fazer? Eu preciso realinhar o meu cérebro, colocar as coordenadas perfeitas e fazer com que essa máquina acelere na velocidade certa, na direção certa e com toda a potencialidade que tem, porque o meu cérebro ele tem um potencial infinito, né? Mas se ele está ali com as rodas desbalanceadas, a tendência ou é queimar pneu demais de um lado ou não sair do lugar. Então, né? Me perdoa se eu ter te interrompido, mas é quando você falou, eu quis deixar essa chave para fazer sentido para o pessoal, que me fez muito sentido, é entender que o treino é personalizado. Então, quando a Cris mapeia, não é um treino que ela cria ali aleatório. Ele é criado pelo sistema, como ela falou, já estudado pela ciência até então. A, a Helena está falando que vai ficar gravado. Helena, segue a Cris, porque depois ela vai deixar o passo a passo, vai ficar no YouTube, vai ficar salva aqui no Instagram também, mas ela também vai colocar no YouTube, ainda fica até mais fácil para assistir depois, né, e ver tudo que ela está falando. Cris, me perdoa, mas é que eu não podia deixar passar aqui, tá? E assim, Helena, vai lá, é 1 da manhã. Eu te agradeço muito o carinho pelo Cleiton e você estar aqui, certo? Vai ficar aqui no Insta e também no YouTube. E eu estou à disposição também, querida, o que você precisar. Vai lá, vai descansar. Gratidão por ter ficado até agora. Vai lá, minha querida, bom descanso para você, Helena. Um beijo no seu coração. Helena é uma querida. É mesmo, com certeza. Gente, é muito bom, né? Então, agora, por que que eu comecei a trabalhar com neurofeedback em 2018? Porque eu percebi a possibilidade de ajudar de forma muito prática, objetiva, de forma real, pessoas. E como eu tenho uma longa, né, jornada nas escolas, eu percebia muito sofrimento, principalmente, né, nas crianças com dificuldade, crianças hiperativas, desatentas, disléxicas, né? E eu tenho um caso muito legal, Cleiton, que é uma criança que eu acompanhei desde de um jardim. Então, quando eu fiz a formação e eu chamei a mãe dessa criança, já com 9 anos, tá? Cheio de traumas, né?
O YouTube é Cristiane Araújo. Mas Helena, eu vou colocar na descrição aqui, como você começou a me seguir, a gente vai colocar o canal na descrição aqui dessa live, meu amor. Aí você vai poder seguir também lá, tá bom, querida? Gratidão. Pronto. Gratidão mesmo. Então, aí o que que aconteceu? Eu falei com essa mãe e eu pude ver, tá? Hoje ele tem 13 anos. Eu pude ver a mudança da vida desse garoto. Ele tinha já depressão porque ele tinha dificuldade no processamento auditivo central. Então, a criança escuta, a pessoa escuta, mas não processa. Então, as frases ficam pela metade, você não consegue processar. Ouve, mas não processa. Então, não aprende direito, não escuta, né, aquilo que ela necessita da forma que tem que ser. Então, ele tinha dislexia, PAC, já com diagnósticos, tá, Cleiton? E aí, ele fez uma depressão e ele também tinha um TDAH. E aí, o que que aconteceu? Ele fez essa depressão, ele estava acima do peso, envergonhado, não ia na piscina na escola, não participava das atividades, e eu pude assistir a mudança na vida deste ser. E isso, para mim, eu estava iniciando, eu não queria nem saber que eu estava iniciando. Eu falei, vem que eu vou estudar, eu vou fazer de tudo para ajudar, né, esse menino que eu vi crescer, né? Nessa escola eu trabalhei 14 anos. E então meu público, eu pensava nas minhas crianças, mas aí, Cleiton, eu comecei a cuidar dos pais, a atender adultos, idosos, e hoje eu tenho um público bem eclético. Tenho você, que o objetivo é a alta performance cerebral, é deixar esse cérebro melhor que ele pode ser, né? Então, eu gosto de contar isso para dizer o seguinte: nós temos uma outra alternativa, que não é tratamento, que não é medicamentosa, tá? E a gente, lógico, não mexe nos tratamentos que a pessoa faz, porém a pessoa vai melhorar. Então, eu escrevo cartinha para os médicos, eu interajo com os médicos, tenho feito boas amizades com psiquiatras, eu estou muito feliz por isso, porque são médicos psiquiatras validando o meu trabalho, né? E mandando as mães, né, dos meus pacientinhos agradecer o trabalho. Então, assim, eu estou muito feliz e por isso eu vou continuar fazendo essas lives. Por quê? Eu não tinha esse alcance, eu não alcançava que as pessoas assistem essas lives, que essas lives chegam até as pessoas. E que elas vêm dizendo, olha, eu preciso disso, eu assisti você, eu vi sua explicação, eu quero isso para minha vida, eu estou precisando. E é muito, muito interessante a gente poder saber que a gente está aqui com um objetivo legal, que é levar uma outra alternativa de mais vida para a vida das pessoas, né, Cleiton? E eu acho que isso que você está falando, desse episódio em específico, você não me falou, mas a gente já falou muito dessa questão de você ter tido muita vivência em sala de aula, né? Eu tive uma pequena experiência, uma pequena passagem ali de pouco mais de 3 anos, quando eu dei aula aqui num colégio em Campo Grande. Não vou citar nomes, até para não por nada, mas é um colégio muito bacana aqui, tem muito boas recordações. E o que aconteceu? No meu último ano lá, eu atendi crianças com autismo. Né? Atendi não, fui professor, né? E um desafio para mim, porque eu não sou formado em pedagogia, ou não sou formado na academia para estar dando aula em magistério, como muitos foram formados no passado. E talvez nem sei se o magistério tem habilidade com isso, porque o magistério era só a mesma formação técnica, digamos assim, né? Mas não tinha essa habilidade de vivência de sala de aula. E para mim foi um grande desafio. E te falo mais, não vou olhar só para esses em específico, com autismo ou TDAH, possivelmente ali, como alguns tinham diagnóstico. Mas é olhar também para aqueles que muitas vezes, hoje, né, como eu também estudo análise de perfil comportamental,
e tudo mais, quantos talvez que não tinham um diagnóstico, ou até mesmo esse que, vou colocar uma aspas aqui de novo, tinham um diagnóstico, porque era muito mais fácil para o médico ou para alguém dar um diagnóstico e justificar o comportamento, em vez de buscar uma alternativa. E hoje eu, como professor, eu peço às vezes até perdão a Deus, e falo isso aqui sem vergonha que eu vou falar para vocês, o quanto talvez eu posso ter alijado alguns dos meus alunos por não conhecê-los, e em vez de deixar eles usar o melhor do potencial deles naquela área que eles eram bons, eu muitas vezes cobrava, né? A Josi também, ela hoje trabalha em escola lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Talvez o Josi, repito aqui isso que eu afirmei, você talvez está na parte administrativa, mas quantas vezes nós, professores ou psicólogos dentro de uma escola, ou pedagogos, deixamos, né, por poucas alternativas que ainda o sistema nos dá, e não é só o público, não, particular também, de trazer alternativas para os alunos. E eu te partilhei isso, Cris, e partilho agora em público para muitos aqui, para não avançar tanto a nossa hora da nossa live, mas eu acho que isso é importante. Eu, Cleiton, eu tenho uma tendência a buscar mais o alternativo do que o medicamentoso químico, né? É uma tendência minha já de algum tempo, tive, até por algumas situações já tive na vida, e lá em 2000, eu não vou lembrar o ano exato agora, 2002, 2000 alguma coisinha ali, eu lembro como se fosse hoje, o nome do doutor ainda, do médico, doutor Orildo, quando ele me deu um pré-diagnóstico, porque muitas dores que eu sentia, dores articulares, dores nos braços, dor na coluna, sempre, aquele incômodo, ele me deu um diagnóstico de fibromialgia. Eu não sabia nada do que era aquilo, como neurofeedback aquele dia quando você me falou, e eu só olhei para aquilo e falei, doutor, mas tá, quais são as alternativas? Aí ele colocou na mesa, assim, né, as alternativas que eram medicamentos, né, tarja vermelha e talvez até um tarja preta com o futuro, conforme avançar do tempo. Eu falei assim, e analgésico, anti-inflamatório e tal. E a outra alternativa? Aí ele falou assim, a outra alternativa é a atividade física. Então, e naquela época, olha a minha desculpa, eu trabalhava cedo e fazia faculdade à noite. Então, a desculpa, eu era bem gordinho, bem sedentário, e a minha desculpa era, não tenho tempo. Mas naquele mesmo instante, quando eu saí do gabinete dele, lá no consultório dele, eu procurei uma academia, né, peguei a medicação com ele, assim, doutor, me passa só o anti-inflamatório e o analgésico, porque agora eu estou precisando resolver essa dor que eu estou, que eu não estou aguentando. Mas eu vou, então, qual atividade? Até lembro que eu perguntei para ele o que fazer. Ele falou, qualquer atividade física. E você, talvez, inicialmente, controlar com o analgésico. Por que eu estou falando isso? A Cris, igual lá atrás, ela fala, não trabalha a palavra cura ou tratamento. Igual no coaching, a gente também não pode falar assim, eu posso afirmar como cliente, já aconteceu comigo. Eu fui curado de uma depressão usando óleos essenciais e fazendo um processo de coaching método CIS. Mas eu não posso afirmar que cliente meu é curado, a não ser que ele se autoafirme. Não posso falar que o coach cura, né? Mas eu posso afirmar, enquanto cliente, eu tive isso acontecendo comigo. Então, quando você me trouxe essa alternativa, eu até olhei algumas coisas, ela falou assim, olha, pode ser que tenha isso, tenha aquilo. Não fui buscar diagnóstico, mas o que eu estou falando tudo isso para vocês aqui? Quantas crianças hoje talvez estão tomando medicação, eu não conheço as medicações que são dadas para autismo, ou para TDAH, ou para, enfim, inúmeros outros diagnósticos psiquiátricos que podem dar. Talvez, num primeiro momento, né, que você pode até falar melhor do que eu, porque você é da área da saúde, você é psicólogo e trabalha com neurofeedback, está nessa jornada. Mas eu vou falar a parte enquanto cliente ouvindo. Quantas será que são as pessoas que, por tomarem uma medicação que aparentemente ela é necessária no início, mas que ao longo do tempo ela começa a gerar um outro efeito colateral que não é determinado. A bula até fala, no futuro pode gerar isso, aquilo outro. Só que esse futuro a gente pensa que é algo assim para 50 anos, mas ele é um futuro que pode ser daqui 6 meses. Então a criança com 6 meses de uso contínuo de uma medicação, ela pode começar a gerar aquele outro efeito colateral. Ou pior, aquele medicamento 1 que ela está usando, ela não dá mais fazendo o mesmo efeito que precisa, ela tem que tomar um medicamento 2. E aí, quantas pessoas que a gente conhece por aí que está com problema de insônia, ou isso, ou aquilo outro, tomando 3, 4, 5 medicamentos psiquiátricos, ou outros medicamentos que tem que tomar. Aí tem que tomar um contra-rebote daquele medicamento que toma para poder proteger fígado, rim, e não sei o que, não sei o que. E aí essa pessoa ela tem uma prateleira de medicamentos para poder... É o mais 55, viu, Helena, aqui do Brasil, 0055 ou mais 55. E por que eu estou falando isso? Quando você vê o neurofeedback, talvez você que é mãe, você que é pai, você que é professor, você que está acompanhando aqui aqueles falando sobre o neurofeedback, eu estou falando por mim, ela não afirmou em nenhum momento que quer tratamento ou nada disso.
mas ele pode ser um aditivo, vamos colocar assim, um adicional, um complemento, aquele depois melhora a palavra, é o termo que ela gosta de usar, para auxiliar talvez o seu filho. Então, você que tem um diagnóstico, você que tem ou na família, e também para adulto, tá, gente? A gente está falando aqui das crianças porque são as que mais sofrem. E quando eu falo as que mais sofrem, porque eu fui professor de crianças de 10, 11, 12 anos. E hoje eu falo, eu peço perdão para os meus alunos, alguns quando eu encontro, assim, alguns me seguem na rede social até hoje, eu brinco com eles, vejo tão bem, eu falo assim, graças a você que foi. Né? Não ficou travado no meio do caminho. Mas quantos talvez foram muitos que deixaram de usar o potencial? Porque também a gente tem uma caixinha um pouco padronizada que a sociedade quer. Né? Era uma escola muito bem conceituada aqui na cidade, eu lembro até hoje de um aluno, e as notas dele, que eram altíssimas, ele tirou nota para passar em medicina na UFMS. Sabe qual curso que ele escolheu? Biologia. Aí muitos dos amigos dele falavam assim, você é louco? Como você vai fazer biologia em vez de fazer medicina? Se você passou em medicina, sua nota da medicina. Só que, olha, todo mundo lá querendo colocar, né, a sua visão, que medicina era muito melhor. Mas se o sonho dele é ser biólogo, ele tem um sonho. Depois explicou, ele quer trabalhar em algo muito maior na biologia. Você entende? Cleiton, olha o professor Calói falando, te parabenizando. Calói é espetacular, tá? Professor também, pessoa Viu? superdotada. Perdão, eu tinha lido só o Calói, eu fiquei com bicicleta na cabeça, que eu não tinha lido que era professor Calói. Perdão, professor, eu até achei que era alguma coisa do pessoal da bike aqui, que eu sigo muita gente de bike. Me Não, perdoe. professor Calói está te parabenizando. Parabéns por falar das experiências negativas, né? Isso é muito importante, muito. Importantíssimo. Quantas crianças... A Josi trabalha em escola, ela vê isso. A Solange é mãe de filhas pequenas aí. Quantos será que são os pais? Vou puxar só um pouquinho para o meu lado e volto para você com o neurofeedback, mas eu vou puxar para o meu lado o quê? Eu estudo muito hoje perfil comportamental. Minha irmã fez recentemente para crianças. Eu não fiz essa formação ainda. Eu lembro de uma frase que a minha treinadora falou. Filho, qual que é o erro que o pai comete? É o seguinte, o pai tem 3 filhos, por exemplo, ele fala assim, não, mas tudo que eu fiz pro Joãozinho, eu fiz pro Pedrinho, eu fiz pro Luizinho. Só que cada filho é diferente. Cada filho tem o seu temperamento, cada filho tem o seu costume. Ah, mas é filho do mesmo pai, da mesma mãe, mesma criação, mesmo tudo. Pode ter diferença de poucos anos. Filhos gêmeos são diferentes. E os pais querem tratar as crianças iguais. Então a escola é um lugar importante. Não estou criticando a escola aqui não, tá, gente? A escola é um lugar importante, você precisa... Só que a escola ainda ela vem com regras muito antiquadas e atrasadas. E a gente vem trabalhando muito caixas. Eu faço formação hoje, uma pós-graduação, aliás, uma pós-graduação em educação financeira, e a gente tem um conteúdo, matérias de educação. E hoje eu vejo, né, até aquele jeito do professor, uma prova igual para todo mundo. Tá, Cleiton, mas como é que você vai fazer uma prova para 30 alunos, provas diferentes? Mas às vezes você tem que variar o tipo de prova. Porque você faz um tipo de prova que é cômodo para você, professor, e é cômodo para 5, 10 alunos. Mas alguns outros alunos, às vezes, têm um potencial gigante, mas eles são alijados porque você fez uma prova só dissertativa. E tem aluno que talvez ele não é muito bom em dissertar, mas ele tem uma capacidade de falar, de argumentar brilhante. E você talvez não fez um seminário para poder pegar aquela experiência positiva daquele aluno. Aí sabe o que acontece com aquele professor? Putz, mas esse aluno é burro, hein? Só tira 0, não acerta uma questão que eu faço com ele. Mas será que é o teu método de cobrar que está sendo o ideal para aquele aluno? Será que você não buscou uma outra habilidade que ele tem? E a escola, quando aquele aluno que acaba... Tipo, olha o que aconteceu com o professor Cleiton aqui. O aluno acabava rápido a atividade e eu ficava incomodado porque ele ficava levantando. Mas ele tinha uma habilidade de acabar rápido a prova. Ele ficava incomodando os alunos. Ele tem TDAH? Não. Ele só é um aluno que não quer ficar parado, porque ele acabou a atividade dele. Mas qual que era o diagnóstico que a professora já trazia lá quando conversou com a coordenadora? Ah, então, professora, a mãe dele acha que ele tem TDAH. E aí eu começava a tratar o aluno como um TDAH em sala de aula. Então, tuchava a atividade no aluno, ou travava ele na minha mesa aqui na ponta para eu ficar agarrado nele. Quase como cuidando de um cachorrinho que estava querendo fugir. Mas é porque ele tinha o quê? Ele tinha uma alta habilidade de fazer algumas coisas e ele queria extravasar. Então, eu estou desabafando isso tudo aqui porque eu imagino quantas crianças estão sofrendo aí, se tivesse uma ferramenta como essa, que a Cris tem, né? Se mais escolas, talvez se buscassem conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta, e mais pais, né, em vez de, mesmo que a criança tenha até um diagnóstico ali provado, né, não tem autismo, tem TDAH, buscasse isso aqui como uma alternativa extra,
até para que aquele filho não ficasse tomando 3, 4, 5 medicamentos. Talvez ele vá precisar usar um ou outro para controlar um pouco a ansiedade, controlar um pouco algumas coisas. Mas ao longo do tempo, ao longo de 6 meses, ao longo de um ano, ao longo de alguns meses, talvez ele possa diminuir aquela quantidade de medicamento ou até mesmo um dia abandonar aqueles medicamentos e ter uma convivência natural e harmoniosa em sociedade. Mas isso depende da crise, depende dos coordenadores, depende dos pais, depende dos psicólogos e depende de um lugar que é difícil de penetrar, que chama-se indústria farmacêutica. E ela ganha muito dinheiro e ela quer incentivar que mais profissionais receitem medicamento, né? A gente tem muito a crescer ainda na forma de avaliar os alunos. Muito, Cris. Muito. Oh, Cris não, Josi, perdão. Josi, Muito, Josi. com certeza. Eu me lembrava, Cleiton, agora, enquanto você falou, de uma conversa que eu tive com o Hélio, enquanto ainda estávamos no grupo da nossa amiga, Adriana Vazoler, e a gente falava de TDAH, né? E aí eu tive uma experiência que me chocou muito, porque enquanto psicóloga da escola, eu queria mostrar tudo isso aí que você estava falando. Eu ia no contrafluxo, tanto é que eu tive síndrome de burnout dentro dessa escola que eu trabalhei 7 anos. Uma eu trabalhei 14 anos e essa é uma outra escola. Então, e quando eu tive, e aí o professor Hélio falou um dia, falou, mas gente, TDAH é o sistema que está errado, não é ele que está errado, não é ele que tem que tomar remédio, né? E nossos autistas, da mesma forma, são seres evoluídos que vêm aqui, né, e chegam aqui e estão ensinando a gente, né, com a tamanha habilidade, sensibilidade, senso de justiça, de amor, né, são seres... Carinhosíssimo. Quando eles ganham confiança de você, eu lembro, eu tinha 3 alunos que era diagnóstico de autismo, e um era um pouco mais, eu vou usar uma palavra aqui porque não me vem outra, ele foi mais arisco no começo, porque ele não tinha, foi a primeira vez que ele teve contato comigo, então ele tinha um pouco de receio. Pronto, ele ganhou confiança da segunda aula em diante, aí já foi o contrário. Ela aquela criança que não queria ficar longe, né? Um dia que eu não tinha aula comigo, ele já ficava chateado, cadê o Mister Clayton? Cadê o Mister Clayton? Né? Então, foi o inverso depois, né? Cris, e você falando isso, tudo assim, eu vejo que você está falando com a tua parte técnica e olho também para a minha parte técnica, né? Olhando de novo dos meus alunos. Falar só um pouquinho de análise de perfil para a gente, né, o Malvern, né? É o DISC que a gente fala. Fora, o CIS Assessment que eu trabalho tem muito mais coisa que a gente avalia, mas só olhando o DISC é algo que todo mundo conhece. Então, qual que era o perfil que todo professor ama no aluno, na hora que ele está dando aula? O perfil estável, que é aquele aluno quietinho, né? Aí a gente tem o dominante, o influente, o estável e o conforme. Aí qual que é o perfil que o professor mais tem bronca? Eu estou falando aqui generalizando, tá? É o influente, aquele que fala pelos cotovelos. E o dominante, ele é um pouco respondão. E o conforme, você tem que passar os detalhes para ele. Ele não acredita tão fácil nas coisas. Eu estou só resumindo isso para você ver. Uma sala com 30 alunos, que você possa ter 3 dominantes, 10 influentes, falantes ali, tagarelíssimos ali, e é uma divisão ali, às vezes, de algum influente dominante, influente estável e tal, não vão ser iguais. Então, muitas vezes, o professor também ele quer colocar uma régua e a gente peca. Qual era o outro pecado que o Clayton cometia? O Mister Clayton. Mas fulano, por que você não é igual ciclano? Ó, tá vendo como ciclano? Ele fica quieto, faz a atividade dele, não responde. Então, isso a gente não percebe. Tô te falando. Só que quantos professores... Eu via isso dos meus professores. Eu via isso dos meus pais, né? A comparação ela é algo que machuca demais. Então, eu tô desabafando com vocês aqui para vocês verem como a gente às vezes peca por... Igual a Josi falou aqui em cima. Erramos ainda na avaliação, erramos no cuidado e erramos enquanto professor de buscar entender. Peraí, esse meu aluno ele pode ter alguma dificuldade psicossocial, vamos dizer assim, psicomotora, neuro, alguma coisa que eu possa contribuir? Não. É só um comportamento dele. Ele é só dominante. Então, qual a importância de um professor conhecer um pouco sobre perfis? Como que eu, professor, consigo lidar melhor com esse aluno mais dominante? Como que eu consigo lidar um pouco com os meus alunos influentes? Dando um pouco de espaço para eles falarem. Para eles poderem, eles gostam de contar a história deles. Como que eu consigo puxar o meu aluno estável para ele poder interagir também um pouco?
E como que eu consigo fazer o meu conforme ser um pouco menos crítico e ele participar mais da aula. Então, eu estou falando um pouco só de análise de perfil. Aí, quando você entende isso, entende o que você tem de ferramenta, esse cabedal multidisciplinar que a gente possa usar, a gente vai ter uma sociedade muito, mas muito mais saudável. Alunos muito mais participativos e como eu gosto daquele termo que você fala, né, as altas habilidades, porque às vezes a pessoa ela tem uma alta habilidade. Eu vi nessa formação que eu estou fazendo, Cris, mostrava lá um cara que ele era excelente em matemática e um Uhum. outro que era excelente em artes. Só que, para uma função específica, era necessário o matemático naquela hora. Só que não falaram para o cara de artes que ele poderia buscar uma outra coisa que seria bom para ele. Era só um exemplo de um vídeo rápido, tá? Estou tentando resumir para vocês. O que foi falado para aquele cara? Olha, infelizmente você não é tão bom como esse aqui. Por quê? O que era bom, aspas, era o matemático, mas para a função era a matemática que precisava. A pessoa que foi falar para o outro alijou ele, falou assim: olha, infelizmente você é ruim, cara. Você é péssimo em matemática, você tem que melhorar mais na matemática. Mas não olhou para a arte dele, ele fez uma escultura belíssima. Uma coisa assim que era, sabe, artistas ficavam. E não foi olhado para ele assim, cara, você é um artista, tinha que olhar mais para o seu trabalho. A gente faz trabalho, Cris, de demissão, né? Eu vou colocar uma aspas, demissão acompanhada. E eu lembro de uma gestora que um dia ela estava falando assim: demitir um funcionário nem sempre é tirar o emprego dele. Às vezes é você também dar oportunidade para ele ir para o mercado de trabalho, se encontrar em algo que ele de repente possa se dar muito melhor. Então, até a demissão, quando ela é de uma forma assertiva, quando você faz, ela pode ajudar muito mais a pessoa a crescer no mercado do que você diminuir ela. Só qual que é o erro, às vezes, de um gestor de RH, de um professor, né? Estou dando esse exemplo aqui, a gente está falando muito de educação, de alunos, de crianças, que é a área que a Cris mais atua, mas quando a gente busca isso, e aí fecho comigo aqui para a Cris encerrar também, eu busquei não por um diagnóstico X, Y ou Z, eu busquei, conversando com a Cris, vi que era algo que ia aumentar e melhorar minha alta performance. É como eu falo também do coach, Cris. Nem sempre você tem que procurar o coach por estar com muito problema. Às vezes tem que procurar o coach porque você quer ir para um próximo nível. Você tem que buscar fazer uma análise do perfil comportamental porque você se quer um autoconhecimento e fala assim, cara, peraí, eu, Cleiton, sou influente e dominante. Isso é bom ou ruim? Depende. Para onde eu quero trabalhar e me conhecer me facilita entender porque eu sou um pouco mais falante, porque eu sou um pouco mais assertivo em algumas coisas ou não tão objetivo em outras, mas me faz olhar para isso e falar assim, tá, eu vou aceitar como síndrome de Gabriela, só assim, pronto, acabou o mundo que me aceite, ou entender o que eu tenho de bom, o que eu posso melhorar, o que eu posso aperfeiçoar, e até mesmo olhar para aquele ponto mais crítico meu ali, dá para eu melhorar? Não. É ruim se eu expor para o mundo? É, então vou encapsular. Não no sentido de esconder minhas falhas, mas assim, isso aqui o mundo não precisa ver porque isso aqui não vai agregar em nada. Mas é algo que eu posso trabalhar depois. Entende? Então, mas isso é o quê? A busca do autoconhecimento. Então, o neurofeedback, quando eu busquei, e volto para a Cris para ela poder falar um pouco mais, foi para o Cleiton uma busca de alta performance. Mas eu sei que para muitos aqui que possam estar nos assistindo, você pode estar transformando a vida do seu filho, do seu sobrinho, do seu aluno, do seu irmão, né? Porque às vezes alguns podem aqui ter um irmão ainda na fase primária ali da vida, né? Jovenzinhos. Então, quantos talentos a gente pode contribuir com essa ferramenta linda que quando a Cris me apresentou, que é o neurofeedback, né? E Cris, pelo avançar da hora, que eu queria que a gente avançasse para fechar, que hoje é feriado também, talvez. Eu não acompanho muita coisa, sei que é feriado, mas não sei se o pessoal que tem novela, o que tem esse horário mais aí, né? O pessoal vai lá ver sua novela lá. Cleiton, está perfeito. É isso que a gente tem de objetivo, é trazer aqui o porquê, o que você está achando dos treinos, né? E você disse que agora só responde, eu te passo essa bola, só responde para nós fecharmos, né? O que você sentiu, mesmo com tão poucos treinos, né? Que melhorou, né? Você falou para mim, eu acabei deixando para você falar, que eu acho que é a melhor forma, né? Você sabe assim, eu vou resumir numa frase, ou numa palavra, talvez mais. Autopercepção. Eu acho que eu comecei a conseguir me olhar mais. Então, ao invés de só olhar assim, eu perco o foco, né? Era algo que era uma das minhas reclamações quando eu te falei, né? Assim, perco o foco muito fácil, tal. Então, eu agora conseguir ter essa autopercepção, eu acredito que já deva ter também muito a ver com o treino,
porque muitas vezes quando a gente está fazendo o treino lá, você até me fala assim, olha, já melhorou um pouco, você já conseguiu fechar o foco, já conseguiu abrir. Então, eu acredito que eu já consegui, né, nos poucos treinos, já consegui fazer essa fechada de foco e abrir o foco. Até na minha alimentação, Cris, essa semana, pode parecer besteira, mas eu não tinha, eu tenho o hábito de comer muito rápido. Mas esses últimos dias eu tenho notado que o quê? Na hora de comer, eu tenho agora mastigado mais e sentido a comida. E sim, quando eu falo sentir a comida, é assim, olhar a textura, fazer quase que um pouco do mindfulness, né? Que eu, inclusive, já estudei um pouco disso. A gente fala muitas vezes quando eu estou aí Mergulhar no life, né? Mergulhar no no live. life. Exato. Então, quando você fala assim, ah, mas será que já deu algumas... pode ser que seja a minha autopercepção, porque foi uma queixa que eu apresentei, mas eu acredito que os treinos já estão sim me ajudando, porque é o que você até você falou assim, ó, quando você faz essa postura no corpo, você, ao invés de focar, você abre. Então, o que também me deu de resposta a entender? O neurofeedback, assim como também o meu comportamento neuromotor, né? Então, o meu corpo, ele responde. A gente traz isso no coaching. Se você quer entrar em depressão, tem até uma chargezinha do Charlie Brown, ele fala assim, se você quer melhorar da depressão, você tem que andar assim. Não, se você não, eu não lembro agora o termo que ele usa, mas ele fala assim, né? Cabeça baixa, deprimido. Cabeça alta, você não fica deprimido. Então, o meu corpo me dá essa resposta também. Então, o neurofeedback, eu já notei isso. Que o Clayton posso falar, né? E para mim tem sido ótimo estar fazendo um neurofeedback, é essa autopercepção e ter começado a olhar mais ao meu entorno na hora de me alimentar. Eu comecei a perceber que eu comecei apesar do foco estar aqui, mas ao mesmo tempo também está abrindo para perceber o que está acontecendo à minha volta. Então, não sei se já teve a ver com o resultado do treino, mas eu percebi quando você fala, fecha, abre, é como se o meu sistema já tivesse essa leitura. Então, eu estou aqui com você, mas eu fiz um mapeamento rápido do que está à minha volta, ouvi barulhos que tinham aqui, mas ao mesmo tempo estou aqui focado em você. Olhei já os detalhes aqui da sua roupa, olhei lá tudo. Então, eu percebo que o neurofeedback já tem me dado essa autopercepção. Eu acabei falando que era só uma palavra e trouxe aí o conceito. Já que você me jogou a bola, eu segurei, cabeceei e tô com ela aqui. Não, agora eu vou jogar de volta para você. Então, Cleiton, o neurofeedback, como ele trabalha, o cérebro como um todo, esse cérebro pensa, trabalhando, gastando menos energia, melhorando, né, essas atividades elétricas, o seu jeitão de fazer, de ser, de estar no mundo, vai mudar para coisas físicas, fisiológicas, emocionais, psicológicas, né? Mudam também, né? Então é muito, muito interessante. E eu fiquei feliz de você falar isso, porque assim, se você está tendo essa percepção, isso também é da sua habilidade, tá? Você tem essa alta habilidade de autopercepção, mas eu sim, eu respondendo você com certeza, tem um pouquinho aí já dos treinos em tudo isso daí, nesse mastigar, estar mais presente, né? Não é só o jogo live, tá? Eu sou chocólatra, Mas logo que me ouviu o vídeo, ajudou, ó. Mas hoje eu entendi como comer chocolate. Um pedacinho na boca. Trabalho lá nas papilas, volto para a ponta da língua. Até para o corpo entender que eu já estou comendo aquele açúcar. Deixo ele dissolver na boca. Eu não tinha essa paciência antes. Então, Coisa é boa. sério. É sério. Então, assim, por isso que eu te falei, eu não vim com um diagnóstico de TDAH, ou de autismo, ou de Asperger, ou de, enfim, N outro possibilidade. Eu vim buscar pela alta performance, né? E acredito que pode parecer talvez pequeno ou simbólico para alguns, mas eu, por ter essa percepção de ver que eu era uma pessoa que comia muito rápido, né? E isso, se a gente for olhar para a saúde, não é bom. E conseguir ter esse contraponto tem me ajudado muito. Então, eu indico, se você não conhece, nunca ouviu falar, siga a Cris aqui. Está aqui no Instagram dela, Cristiane Araújo BR. Ela falou aqui do YouTube, eu vou pedir para ela reforçar, depois eu vou colocar nos meus stories também. Como ela falou, ela vai ficar salva. Aconselho, se você tem alguma dúvida,
ela deixou o WhatsApp dela aí, entre em contato. Se você não quer entrar em contato com a Cris inicialmente, mas pesquisa no YouTube o que é neurofeedback, faz alguma pesquisa, vale a pena. Aí olhou, eu tô falando isso porque eu tô falando conformes aqui de plantão, porque conforme de plantão ele quer ver para crer. Olhou, gostou, aí entra em contato com a Cris. Você falou do neurofeedback, vi você falando com o Cleiton, quero entender um pouco mais. Olha, eu acho que eu tenho um diagnóstico disso. O que você acha? Fala com a Cris, porque ela vai poder te ouvir. A Cris é uma pessoa, eu vou esse é um elogio que não é de graça, não. A Cris é uma pessoa muito, muito, muito aberta. Uma pessoa que é capaz, uma alta habilidade de ouvir e perceber detalhes. Ela já me trouxe alguns feedbacks de mim que eu nem imaginava, né? A gente vai trabalhar melhor isso também depois. Então, ela tem uma experiência de quantos anos, Cris, só de psicologia e sala de É, aula, assim, é escola? 4 de psicóloga. Na escola, 30. 30 anos em escola. Então, ela tem uma capacidade, alta percepção, já está aqui no neurofeedback. Ela, inclusive, treina alguns outros treinadores de neurofeedback. Então, ela é uma pessoa que eu posso afirmar para vocês assim, com segurança. É uma pessoa que está apta para o que ela está exercendo e que tem paixão por isso que ela está fazendo. Não é só o financeiro, pode acreditar, porque se a gente for conversar aqui a fundo, tem muita coisa que a Cris está contribuindo com a vida de muitas pessoas gratuitamente, mas é um trabalho, ela desenvolve, ela está fazendo isso daqui, então deu dúvida, quer conhecer, como ela até falou, se prontificou a te indicar, você não está aqui em Campo Grande, Cris, onde tem aqui em tal cidade? Ela vai talvez poder te ajudar também. Mas busca, se você tem como estar aqui, se você está aqui em Campo Grande, busca conhecer um pouco mais. Entre em contato com a Cris, eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar de alguma maneira a você desenvolver ainda mais a sua alta performance, suas altas habilidades. E se você tem algum diagnóstico, né, talvez poder contribuir junto com o teu profissional que já está te acompanhando, já está te assistindo, talvez ainda mais para você ter maior desenvoltura e poder talvez logo mais aí diminuir ou até não viver mais à base de medicamentos ou de tratamentos mais agressivos aí. Talvez eu sei que algumas pessoas possam estar fazendo uso. Tá bom? Cris, fica à Gratidão, vontade, né? gratidão, Cleiton, gratidão por estar aqui, gratidão pelos elogios. Eu sei que não é rasgação de seda e eu fico feliz com isso. Muito pelo contrário. Fico feliz porque é o meu objetivo. A gente não está aqui para se ficar se autopromovendo, mas a gente quer promover sim o neurofeedback, mostrando que tem uma outra forma de se cuidar, né? De deixar a saúde em todos os sentidos melhor, deixar o cérebro melhor. E eu faço um convite para você, Cleiton, depois de 10 mais 10 sessões, que são 2 circuitos, a gente fazer uma conversa, pode ser rápida, mas a gente deixar registrado essa conversa de como que você está, né? Depois esses 10 treinos, e eu acho isso bastante e importante, né? Para a Não, gente pô, ir Cris, pegando. lembra que eu te falei, Cris, eu te chamei, Cris, vamos fazer lives, a gente tem que mostrar isso para mais pessoas. Então, estou aqui disponível para a gente poder estar juntos, podemos fazer mais lives sim, vai ser uma honra. Então, reforço aqui para você que é pai, mãe, tio, tem amigos, e não só para as crianças, para você adulto também, tá, né? A maioria que está aqui na live, eu sei que deixa eu ver aqui pela carinha de todos aqui. A maioria tem mais de 18. Ninguém tem mais do que 25 aqui. A maioria tem entre 18 e 25 anos, que eu estou vendo aqui na live, né? A maioria tem entre 18 e 25. Então, todos vocês também estão aptos a fazerem, a conhecerem um pouco mais. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas a gente vamos cuidar das nossas crianças. Sim, vamos cuidar das nossas crianças. Mas a gente também tem que ter esse autocuidado, né? Até porque talvez quantas vezes não, quanto talvez você está deixando de buscar a tua melhor performance, o teu melhor momento, a tua mais alta capacidade, e talvez se você buscar uma ferramenta como essa aqui, você vai poder desenvolver mais, tá? Sim, com Parabéns aqui, professor, também professor Calói, obrigado pelo carinho de todos que estão aqui com a gente até agora, né? Uma certeza. quinta-feira, um feriado, e a gente está aqui com pelo menos, deixa eu ver aqui, tem umas 5, 6, 7 pessoas junto conosco aqui, então obrigado. Não sei quem está assistindo aqui ao vivo, assim, né? Você que está assistindo aqui ao vivo, obrigado. Não sei quem vai assistir essa live gravada, pelo YouTube ou aqui pelo Instagram. Deixo aqui o meu carinho.
Tá aqui também o meu Instagram, se você quiser depois me seguir, quiser perguntar alguma coisa sobre coaching, sobre o neurofeedback, quiser me acompanhar, mas eu vou postar mais coisas, quando estiver indo lá na Cris, sempre eu vou postar para vocês saberem que fui lá na E era sessão. isso Quinta-feira que vem eu mesmo. tô lá. Quinta-feira que vem eu tô lá na Cris. Sim, com certeza. E era isso mesmo que eu queria dizer, né? Para as pessoas que estão assistindo, o arroba do Cleiton é eu sou Cleiton Macedo, mas eu vou colocar depois também na descrição do texto e no YouTube também, tá, Cleiton? E a gente está aí se ajudando. E o professor Calói vai estar aqui. Nós vamos falar de altas habilidades de superdotação. Já a Uau. Nájila vai vir semana que vem. E eu já gostaria de convidar o professor Calói para outra semana, porque essa nossa live já tinha que ser saído desde o ano passado, né? E ele é a melhor pessoa, assim, que eu imagino para estar aqui para falar das altas habilidades. E até quero convidar você no dia, Cleiton, para estar presente aqui também no chat, porque Claro. você é uma pessoa fantástica, é um bem diferente, né? E eu estou muito feliz de você estar aí com a gente nessa jornada, tá bom? Imagina, Gratidão, vai ser uma Cleiton. honra. Gratidão. Gratidão, tá? A todos que estão aqui e bora lá. Vamos lá que semana que vem tem mais. Um abraço. Sempre Gente, eu viver o quero melhor dizer momento. outra coisa, Cleiton. Fala dos seus cafés da manhã, das lives que você faz, por Ah, favor. sim. Esse mês eu não estou fazendo, Cris, por causa dessa função toda que eu estou num monte de coisas, mas eu faço, né, quem me seguir pode acompanhar, logo depois eu anuncio, gosto de fazer o café mais cedo, né? Que aí eu trago algumas dicas de coaching, trago muitas vezes ali uma leitura de provérbios, um bate-papo, uma interação, para a gente poder aí trazer novas ferramentas. Inclusive, esse mês eu não estou fazendo por uma rotina, mas é porque nós vamos dar uma mudada e trazer algumas coisas novas. Tem uns vídeos que eu estou começando a gravar. Inclusive, foi esse o problema, que a tomada sumiu, porque a gente tá para lá e para cá e sumiu a tomadinha aí. Mas nós vamos começar a gravar mais conteúdos, pílulas, né? Como um amigo meu pediu. E porque às vezes o vídeo, ele é importante, porque o vídeo, quem está aqui, ele quer, de fato, entender desse assunto. Mas às vezes a gente tem que trazer algumas pílulas para a pessoa poder falar, caramba, ele está falando de um assunto que é interessante, né? Hoje eu fiz até uma postagem com um vídeo gravado, já não era meu, falando da mentalidade financeira, né? A mente pobre, a mente rica. E a gente entender que é uma questão de drive, né? Então eu quero trazer um pouco mais dessas pílulas, nós vamos criar, olha lá, a Helena geralmente está com a gente, a Josi, muitos aqui já me seguiam já no Café Mais Cedo, então vai ser uma honra. Vamos voltar, julho para agosto a gente volta a fazer o café mais cedo. Vai ter alguns dias específicos ali para poder ficar uma coisa muito bacana. Cris, Que mais uma bom. vez, obrigado pela oportunidade. Gratidão, Obrigado até pessoal. por lembrar aqui das lives que eu faço. Se vocês quiserem saber um pouco mais, de novo, insisto, tá aqui meu Instagram, tá aberto, pode me mandar um direct. Cleito, quero saber melhor sobre o negócio de neurofeedback que você falou com a Cris. Me explica. Explico e já te encaminho para falar com a Cris. Cleito, quero saber de análise de perfil, quero saber de processo de coaching. Vou estar aqui à disposição também para contribuir com a vida de vocês. Tá bom? Vai ser um prazer. Cris, mais uma vez, ó, beijo no seu coração. Abraço no Gui e abraço no seu filho aí, que são os seus guis aí. Tá bom? Gratidão, gente. Boa Beijo, noite amiga. a Fica com Deus. todos. Beijo no Amém. coração. Beijo. Tchau, Fica com Deus. tchau. Tchau, tchau.